Nossa sociedade tem criado estereótipos sobre pessoas ricas há vários séculos, com a certeza de que eles não merecem seu status tão alto, pois não pagam impostos e apenas são gananciosos. Na verdade, a maioria dessas teorias é pura ficção. Por exemplo, grande parte dos milionários é rica na primeira geração, isto é, eles fizeram sua fortuna e não a herdaram. Se liga no vídeo. Certa vez perguntei a uma pessoa especial que me serviu de inspiração qual a melhor forma de se ganhar dinheiro. Ele me disse: em qualquer lugar, a qualquer tempo, existem oportunidades inexploradas de se ganhar dinheiro. O que importa é a sua capacidade de enxergar estas oportunidades e pôr em prática as ações necessárias para que elas aconteçam. Esta pessoa, que chamarei neste vídeo de Sr. José, foi um autêntico rico de primeira geração. O Sr. José nasceu em Portugal e foi para o Brasil com 17 anos, nos anos 60. O único dinheiro que possuía naquela altura foi totalmente gasto na passagem de ida, de navio. Sua educação formal se limitou ao que hoje é conhecido como ensino fundamental. Ao chegar no Rio de Janeiro, deparou-se com os primeiros obstáculos. Não sabia para onde ir, nem onde dormir. A oportunidade que lhe apareceu naquele primeiro momento foi apenas uma. Se ofereceu para trabalhar como estivador do cais do porto. Com isso, o local onde havia desembarcado se transformou em seu lar e local de trabalho. Passados alguns dias naquela intensa rotina inicial, logo percebeu que aquela profissão não o remuneraria satisfatoriamente, ainda mais que naquela época esta era uma atividade intensamente braçal. A sua preocupação então foi juntar o mínimo suficiente e arriscar-se em abrir um negócio próprio. Decidiu então montar uma barraca itinerante de feira, estabelecendo-se inicialmente nos principais bairros da zona norte do Rio de Janeiro e posteriormente indo para São Paulo. O fato de ter trabalhado como feirante não lhe proporcionou automaticamente uma alta renda, mas outro fator contribuiu e muito para que ele conseguisse progredir um pouco mais nos negócios. Ele sabia viver com muito pouco. Naquela época, principalmente na Europa, que era uma época posterior à Segunda Guerra Mundial, os recursos eram muito escassos. Raramente o Sr. José se alimentava mais do que 2 vezes por dia enquanto vivia por lá. Mais raro ainda era ver carne em suas refeições. Em São Paulo, Sr. José vivia em um pequeno apartamento alugado e possuía apenas algumas mudas de roupas e um sapato. Graças a esse estilo de vida frugal, o Sr. José acabou conseguindo juntar grande parte dos lucros que a barraca de feira proporcionava. 8 anos após a sua chegada no Brasil e já com 25 anos de idade, Sr. José decidiu encerrar a barraca de feira em São Paulo e realizar outra atitude empreendedora. Voltou para o Rio de Janeiro, onde alugou uma loja comercial para montar um abatedouro em uma área de alta densidade populacional formada por pessoas de baixa renda. Naquela altura, já casado, havia percebido que este tipo de estabelecimento poderia lhe proporcionar lucros vultuosos. Ele conseguia isso comprando uma grande quantidade de aves, frangos, suínos e caprinos e estocando-os para vender nas semanas seguintes. Não havia supermercado nas redondezas e nessa época as pessoas costumavam comprar animais vivos para serem abatidos na hora. A renda do abatedouro, junto com o estilo de vida frugal de sua família, possibilitou que ele guardasse dinheiro suficiente para abrir, 3 anos depois, uma casa lotérica, mantendo em paralelo os 2 negócios, junto com a esposa. A partir deste ponto, seu patrimônio financeiro deu uma grande guinada. Os lucros da casa lotérica, junto com os lucros do abatedouro, permitiram a ele explorar ótimas oportunidades no mercado imobiliário. O Rio de Janeiro dos anos 70 era um terreno fértil para esse tipo de investimento, uma vez que a população residente crescia acentuadamente. Nos 10 anos seguintes, José comprou terrenos, casas, construiu prédios, lojas comerciais, postos de gasolina, casas de praia, etc.
Depois de 30 anos desde que havia se estabelecido no Brasil, ele tinha conseguido até ser sócio proprietário do shopping center. Aos 60 anos de idade, os negócios e os investimentos do Sr. José davam-lhe uma renda mensal 10 vezes maior do que o salário mensal do presidente da República do Brasil. Mas o dia a dia do Sr. José escondia alguns detalhes, por mais paradoxais que fossem. Ele e sua família viveram durante mais de 2 décadas em apartamentos alugados, mesmo muito depois de possuírem possibilidade de comprar um imóvel próprio. Eles já possuírem vários imóveis alugados para a geração de renda. Além disso, os carros que adquiriam nunca eram caros. Eles, na verdade, permaneciam com o mesmo automóvel durante muitos anos. Uma outra característica notável é que o Sr. José não comprava produtos em função da sua marca, mas em função da sua utilidade. Portanto, as roupas, os sapatos, os eletrodomésticos que a família comprava normalmente eram de marcas populares e de lojas de departamento. Ainda que apresentasse este comportamento, o Sr. José era uma pessoa que se divertia bastante. Viajava com frequência para outros países e para sua terra natal. Patrocinava eventos culturais, investia na educação dos filhos e cultivava o hábito de assistir a corridas de Fórmula 1, jogar cartas e tomar vinho do Porto com os amigos. Todas essas características fizeram do Sr. José uma pessoa notável nos 3 fundamentos de riqueza. Ainda assim, em diversas épocas de sua vida, Sr. José passou por medos, aflições, insegurança e tropeços. Todas essas partes foram superadas por sua capacidade de conseguir minimizar os efeitos de tudo o que lhe atrapalhasse a alcançar os seus objetivos finais, que era viver a vida com a família, cultivar a independência financeira e batalhar pelo seu reconhecimento pessoal. Ninguém, nos anos 1960, imaginava que um dia o Sr. José chegaria onde chegou. Ele contava que quando ia visitar os amigos na sua terra natal, todos ficavam admirados com a prosperidade que havia alcançado. É desnecessário dizer que ter conhecimento sobre o Sr. José foi um grande privilégio, mas ele não foi o único que conseguiu ter a independência financeira. Muitos outros brasileiros, portugueses, imigrantes das mais diversas origens traçaram caminhos semelhantes. Todos eles foram, em algum momento, empregados, autônomos, donos, sócios e investidores. Na verdade, posso até afirmar que o fato de terem passado por dificuldades foi o fator determinante para o seu sucesso. O quadro a seguir é um resumo da vida do Sr. José. O ouvinte pode pausar o vídeo e ler com atenção. No próximo vídeo, iremos falar sobre o quadrante de fluxo de caixa de Robert Kiyosaki e entenderemos as diferentes formas de se ganhar dinheiro, como empregado, como autônomo, como dono e como investidor. Até mais, pessoal. Bons investimentos!